Por séculos, o continente asiático testemunhou a ascensão e queda de reinos e civilizações poderosas. Nesse mesmo continente, um grupo de pastores nômades conseguiram formar o maior império do mundo, o Império Mongol. E nesse vídeo, veremos em detalhes quem foi esse povo e como deixaram sua marca na história. Os mongóis eram nômades que habitavam a estepe asiática e que pastoreavam ovelhas, cabras, cavalos, camelos e iaques. Essas tribos se moviam de acordo com as estações e viviam em acampamentos temporários de tendas circulares feitas de feltro chamado de yurts ou gers. O clima da Mongólia costuma ser severo e, refletindo isso, as roupas eram quentes, duráveis e práticas. O feltro de lã de ovelha e peles de animais era o material mais comum para fazer roupas notavelmente semelhantes para homens e mulheres, como botas sem salto, calças largas, um longo roupão de jaqueta chamado de deel, usado com um cinto de couro, e um chapéu cônico com protetores de orelha, enquanto as roupas íntimas eram feitas de algodão ou seda. A dieta mongol era principalmente à base de laticínios, com queijo de leite coalhado chamado kurut, iogurte e manteiga, sendo estes os alimentos básicos. Uma bebida levemente alcoólica, ou kumis, era feito de leite de égua, que muitas vezes era bebido em excesso. Os rebanhos eram muito valiosos como fonte sustentável de leite, lã e até esterco como combustível. A carne era normalmente adquirida por meio de caça, e frutas e vegetais silvestres eram coletados por meio de forrageamento. Para estocar para o inverno e fornecer carne para as festas especiais, como nas reuniões tribais regulares, caçadas especiais eram organizadas pelos líderes locais. Nesses eventos, uma estratégia conhecida como nerg foi empregada, onde os cavaleiros abrangiam uma enorme área de estepe e lentamente conduziam o alvo para uma área cada vez menor, onde poderiam ser mais facilmente mortos por arqueiros montados. As técnicas, organização e disciplina do nerg serviriam bem aos mongóis quando eles fossem para a guerra. A maioria dessas características da vida cotidiana medieval no mundo mongol ainda é continuada hoje por nômades das estepes em toda a Ásia. Embora a vida nômade geralmente mantivesse os homens caçando e as mulheres cozinhando, a divisão do trabalho nem sempre era tão clara, e muitas vezes ambos os sexos podiam realizar as tarefas do outro, incluindo o uso de arco e cavalgada. As mulheres cuidavam dos animais, montavam e arrumavam acampamentos, dirigiam as carroças da tribo, cuidavam das crianças, preparavam alimentos e entretinham os convidados. As mulheres tinham mais direito do que na maioria das outras culturas asiáticas contemporâneas, e podiam possuir e herdar propriedades, com algumas adquirindo até mesmo status de liderança. Outra área da vida mongol era a religião. A religião dos mongóis, conhecida como tengriísmo, não tinha textos sagrados ou cerimônias particulares, mas era, em vez disso, uma mistura de animismo, culto aos ancestrais e xamanismo. Eram formas de crença baseadas no culto ao céu, onde a divindade Tengri era muito reverenciada. Exemplos dos elementos naturais, como fogo, terra e água, locais geográficos impressionantes como montanhas e fenômenos naturais, como tempestades, eram considerados como detentores de espíritos. Os xamãs, que podiam ser homens e mulheres, eram considerados capazes, em estado de transe, se comunicar com esses espíritos e viajarem em seu mundo, ajudando a encontrar almas perdidas e eventos futuros divinos. Outras religiões estavam presentes entre os mongóis, notadamente o cristianismo nestoriano, e a partir do século XIV, o budismo tibetano tornou-se popular, talvez graças aos seus elementos xamanísticos. O Islã também foi amplamente adotado nos canatos ocidentais. Acima de tudo, porém, havia uma crença generalizada nas suas principais divindades: a deusa da terra, conhecida como Etugen, que representava a fertilidade, e Tengri, o Gokmonki Tengeri, ou Céu Azul, ou Céu Eterno. Esta última divindade era vista como um deus protetor e, crucialmente, ele foi considerado pelas elites tribais como tendo dado ao povo mongol o direito divino de governar o mundo inteiro, mas que quase nunca conseguiam fazer essa vontade divina ser concretizada, sendo que viviam em conflitos entre si, até que um homem chamado Temujin surge entre os senhores das estepes.
As tribos nômades mongóis estavam acostumadas a uma vida difícil, pois eram altamente móveis por natureza e foram treinadas desde a infância para andar a cavalo e atirar com arcos. Essas qualidades os tornariam excelentes guerreiros capazes de suportar campanhas longas e complexas, cobrir grandes quantidades de território em um curto espaço de tempo e sobreviver apenas com o mínimo absoluto de suprimentos. Até mesmo o papel das mulheres e suas tarefas de criação de acampamentos e transporte ajudaram o exército mongol, pois forneciam apoio logístico vital para seus maridos guerreiros. Um líder mongol percebeu que se apenas as várias tribos e clãs pudessem ser unidas, os mongóis poderiam dominar o mundo. Esse foi o feito do famoso Gengis Khan, que teve seu nome de nascença Temujin, um homem que superou uma dura infância de abandono e pobreza e se estabeleceu como um comandante militar do Khan da tribo dos Queraites, chamado Togril. E esse termo Khan significa líder ou chefe. O período em que esses acontecimentos se passaram se encontram registrados numa crônica chamada A História Secreta dos Mongóis, uma crônica do século XIII, que é a nossa melhor fonte primária para o início do Império, escrita em mongol e sem autoria definida. Durante um período de cerca de 10 anos, Gengis tornou-se um líder por direito próprio e lentamente expandiu seu domínio por meio de uma mistura implacável de diplomacia, guerra e terror, sendo que para muitos guerreiros era o caso de se juntar ao jovem líder ou ser executado. As primeiras tribos a se alinharem a Gengis foram os Queraites, os Naimãs, os Merquitas e os Tártaros, o nome que os ocidentais medievais aplicaram erroneamente a todos os mongóis. Finalmente, em 1206, em uma grande reunião de todos os líderes tribais, conhecida como Kurutai, o líder, ou Gengis Khan, foi formalmente reconhecido como o Grande Khan, ou governante universal dos mongóis. O Grande Khan tentou unificar ainda mais seu reino, insistindo que a língua mongol, até então falada, fosse transformada em escrita usando os formatos turcos uigures, e introduzindo um código de leis, ou Yasa, um avançado código de leis que controlava o comércio, a vida social, a guerra, as criações pastorias, os impostos e a aplicação de justiça. Uma avançada rede de comunicação foi estabelecida num sistema chamado de Urtu, ou Yan, uma rede de postos de paragem que os mensageiros podiam usar para reabastecimento enquanto cavalgavam pelo território. O Império já havia começado para valer, mas estava prestes a ficar muito maior. Os líderes tribais mongóis tradicionalmente alcançaram e depois mantiveram sua posição de poder distribuindo espólios de guerra entre seus seguidores leais, e Gengis não foi diferente. O exército mongol era baseado em torno de um núcleo de 10 mil homens, que era a proteção pessoal do Khan, chamados de Kesikten. Os membros dessa elite também ocupariam cargos administrativos importantes em todo o Império. Tropas adicionais foram obtidos por meio de recrutamento das tribos mongóis e contingentes de aliados e territórios conquistados. A principal arma ofensiva era a cavalaria leve com seus arqueiros especialistas em disparar o poderoso arco composto mongol. Os cavalos mongóis eram outro trunfo, tanto por sua robustez e resistência, mas também por seu grande número, permitindo aos cavaleiros até 16 montarias sobressalentes, o que significava que um exército poderia viajar grandes distâncias com grande velocidade. O primeiro alvo de Gengis, depois de se tornar o Grande Khan, foi o estado Jin, também conhecido como a Segunda Dinastia Jin, no norte da China. A velocidade da cavalaria mongol e as táticas de terror ao lidar com cidades capturadas deu resultado. O estado Jin, internamente fraturado, foi forçado a recuar para o sul. Um alvo simultâneo era o estado Tangut de Xitia, também no norte da China, e igualmente incapaz de impedir o progresso implacável de Gengis no leste da Ásia. O terceiro alvo nesse período foi a China da dinastia Song. Mais rica e poderosa do que seus vizinhos, a dinastia Song se mostrou mais resistente, apesar de Gengis ter saqueado muitas de suas cidades, mas sua hora chegaria. Em 1219, até mesmo a região norte da atual Coreia do Norte foi atacada, enquanto Gengis perseguia as tribos Khitan que haviam fugido para lá. Aparentemente com a intenção de ganhar seu título de governante universal, Gengis agora voltou sua atenção para a Ásia Ocidental. A partir de 1218, o Império Corásmio-Persa foi atacado. Um exército mongol de 100 mil homens varreu tudo no seu caminho, capturando cidades notáveis como Bukhara e Samarcanda.
Em 1221, os mongóis invadiram o norte do Afeganistão e em 1223 os territórios no entorno do Mar Cáspio foram totalmente cercados, chegando em partes da atual Ucrânia e Crimeia. Os muçulmanos da região agora tinham um novo título para Gengis, o Amaldiçoado, e os mongóis passam a ser considerados bárbaros impiedosos, onde cidades foram destruídas até suas fundações, civis foram massacrados e até mesmo sistemas de irrigação foram destruídos. O mundo asiático virou de cabeça para baixo em menos de 2 décadas, onde aço e fogo foi entregue por Gengis Khan. Gengis Khan morreu em 18 de agosto de 1227 de uma doença desconhecida, mas seus sucessores garantiriam que a nova ordem mundial mongol durasse muito mais do que seu criador. Gengis Khan decretou que seu império deveria ser dividido entre seus 4 filhos, Jochi, Chagatai, Tului e Ogedei, com cada um governando um kanato. Ogedei tornou-se o novo Grande Khan e, portanto, o governante de todos os mongóis. Ogedei Khan consolidou ainda mais o aparato estatal mongol, nomeando membros da Guarda Imperial e ministros como governadores regionais, conduzindo um censo e impondo um sistema tributário adequado. Em 1235, uma capital foi selecionada, Karakorum, na Mongólia. E a rede Yan foi expandida, os postos foram protegidos ao longo das rotas comerciais e os comerciantes viajantes receberam proteção militar. Em termos de conquistas, Ogedei continuou de onde seu antecessor havia parado, e com a ajuda do talentoso general Subutai, conhecido como um dos 4 cães do Khan, fez campanha contra Jin em 1230 e 1231. A capital Jin de Kaifeng caiu em 1233, e a campanha de 1234 chegou ao ponto que o imperador Jin, Aizong, tirou a própria vida, colapsando totalmente o estado Jin. A Coreia também foi repetidamente invadida nesse período. A partir de 1235, Subutai coordenou a campanha em toda a Ásia Central, capturando cidades como Tiflis. Em 1236 a 1242, um exército de 150 mil homens organizados em 5 divisões separadas marcham pelo Cazaquistão e Uzbequistão para atacar a Europa Oriental ao redor do rio Volga. Vitórias foram obtidas contra os búlgaros, russos, poloneses e húngaros em várias campanhas. Aparentemente, vindo do nada, a cavalaria mongol ficou conhecida como os Cavaleiros do Diabo. E ocorreram saques em grandes cidades como Kiev, Cracóvia e Budapeste. Parecia que apenas a morte de Ogedei em 1241 salvaria a Europa de novas incursões, já que os líderes mongóis foram obrigados a retornar para Karakorum para eleger um novo Khan. Os próximos 2 Khans seriam Buyuk Khan e Monk Khan. Mas seria Kublai, neto de Gengis, que mostrou a maior ambição ao levar as conquistas mongóis a um nível totalmente novo. O reinado de Kublai Khan foi desde 1260 a 1294, mas teve que lutar com seu irmão mais novo, Arikibok, pela posição de Grande Khan. E ele acaba vencendo Arikibok, e mesmo que o império estivesse agora efetivamente dividido em 4 khanatos, ele tinha o consolo de que sua parte continuava sendo a mais rica. Kublai, em todo caso, ambicionava um título ainda mais prestigioso: ser o imperador chinês. Consequentemente, os Song foram novamente atacados, mas desta vez Kublai se envolveu em uma guerra de cerco usando catapultas superiores, conhecimento adquirido na Ásia Ocidental. Cidade após cidade caiu nos 11 anos seguintes, e com a queda da capital, Liang, em 22 de março de 1276, também caiu a dinastia Song. Em 19 de março de 1279, uma grande batalha naval foi vencida em Aishan, perto da atual Macau. Outro exemplo de adaptação bem-sucedida na Guerra Mongol. E a última resistência Song foi anulada. Kublai derrotou o que todos os nômades das estepes antes dele sonharam: o poderoso e imensamente rico território da China. Em 1271, Kublai declarou-se imperador da China e criou a dinastia Yuan, um termo que significa origem ou centro. A cidade de Daidu, atual Pequim, tornou-se a nova capital, com Xanadu, atual Chengdu, no nordeste sendo o retiro de verão do imperador. Provando ser um administrador tão capaz quanto um conquistador,
Kublai organizou um enorme estado em 12 províncias e promoveu o comércio por meio de impostos benéficos para os comerciantes, incentivando o papel moeda e melhoria nas redes, estradas e canais para melhor transportar mercadorias. Kublai não ficou satisfeito, porém, e lançou 2 ataques ao Japão em 1274 e 1281. Ambos fracassariam como resultado da firme resistência local e tempestades terríveis que os japoneses chamariam de kamikaze, ou ventos divinos. Implacável, Kublai lançou ataques no Sudeste Asiático com invasões do Vietnã, Birmânia e Java, todos alcançando apenas resultados mistos. Parecia que o Império Mongol havia atingido seu apogeu, e o século XIII agora veria apenas um declínio. Enquanto os grandes khans estavam preocupados com a parte oriental do Império Mongol, as partes central e ocidental seguiram seu próprio caminho. A Horda Dourada, centrada na estepe ocidental da Eurásia, foi fundada por Batu Khan, neto de Gengis, por volta de 1227. Duraria mais do que todos os outros, terminando oficialmente em 1480, mas a partir de meados do século XIV os russos e lituanos ressurgiram na área. O Ilkhanato, centrado na Pérsia, foi fundado por Ulegu, outro neto de Gengis Khan, por volta de 1260. Seria constantemente ameaçado por seu vizinho do sudeste, o Sultanato Mameluco, e se desintegrou devido a disputas dinásticas em 1335. O Khanato de Chagatai foi estabelecido por Chagatai, o segundo filho de Gengis Khan, e continuaria sendo o estado mais verdadeiramente mongol, onde as raízes nômades se mostraram mais presentes. Mais uma vez, as disputas dinásticas trouxeram seu colapso em 1363. Todos os 3 khanatos ocidentais lutavam constantemente entre si em disputas de fronteira. Cada um acabaria adotando o Islã como uma religião estatal, em si mais um pomo de discórdia entre as elites. Os territórios do Ilkhanato e o Khanato de Chagatai foram eventualmente tomados por Tamerlão, fundador do Império Timúrida. Até a China Yuan sucumbiu às guerras civis muito familiares de grupos rivais, e com uma economia fraca e assolada por fomes e rebeliões localizadas, a dinastia Ming foi capaz de assumir o controle da China em 1368. No final, os mongóis se tornaram parte das sociedades sedentárias que conquistaram com tanta facilidade, o que os tornou suscetíveis, como qualquer outro estado, a uma aquisição por aqueles dispostos a abraçar novas ideias e tecnologias. Nos 150 anos de domínio mongol, um legado duradouro foi deixado. Talvez seu maior feito na cultura mundial tenha sido fazer as primeiras conexões sérias entre o Oriente e o Ocidente. O Império Mongol, o maior império terrestre contíguo que o mundo já viu, se estendia por 1/5 do globo, e seus soldados eram obrigados a lutar contra cavaleiros teutônicos em uma extremidade, enquanto na outra enfrentavam guerreiros samurais, nenhum dos quais inimigos tinha qualquer noção da existência do outro. Até então, os chineses e europeus viam as terras um do outro como lugares míticos de monstros e magias. À medida que embaixadores, missionários, mercadores e viajantes como Marco Polo foram encorajados a cruzar livremente a Ásia, o contato aumentou e as ideias e religiões foram espalhadas. Pólvora, papel, impressão, bússola e até a culinária tornaram-se familiares na Europa. Houve, infelizmente, consequências menos vantajosas com a peste negra, primeiro transferida de um bolsão de remota China para o Mar Negro e de lá para Veneza e o resto da Europa. Na Mongólia, porém, o império é lembrado com carinho como uma era de ouro, e Gengis Khan, o iniciador de tudo, continua a ser homenageado com cerimônias regulares na capital mongol de Ulaanbaatar. É realmente impressionante o que os mongóis conquistaram, e apesar das grandes atrocidades que fizeram se espalhar pelos 4 ventos, é inegável que impactaram o mundo antigo e o nosso por consequência. Espero que tenha gostado desse vídeo e se chegou até aqui, deixe um joinha e compartilhe com mais pessoas. Se não é inscrito, considere se inscrever para receber vídeos como esse semanalmente. E se já é inscrito, verifique se o sino de notificações está ativado. Na descrição, tenho também links para livros e cursos e até uma chave Pix caso considere contribuir com o meu trabalho. Desde já agradeço seu tempo e atenção.
E até a próxima história.